Olá! Olá! Estamos aí para mais uma live do dia. Hoje eu vou estar com a minha amiga Kate, como eu falei na live anterior com o Julimar. E a gente vai falar mais detalhado sobre autoconhecimento. Quem você é, quem eu sou, para que viemos ao mundo. Vamos compartilhar, como sempre. Mandar um aviãozinho aqui para a galera. Cair para dentro da live. Vamos lá. Uou, e aí, Arley, meu amigo Arley, deixa eu ver meu retorno aqui. Oi, Kate, minha convidada. Deixa eu te chamar aqui. Olá! Olá! Deixa eu ver se eu não fico tão próximo, aqui fica um carão, né? E aí, meu querido, boa noite, muito Boa obrigada. noite. Que Como é que isso. você tá? Um prazer recebê-la. Eu tô Prazer bem, todo meu. Deixa tô eu fazer bem. uma coisa aqui, eu fiz umas promessas que eu ia mandar o aviãozinho para algumas amigas que estão esperando a gente. Então eu vou mandar Boa. aqui o aviãozinho bem rápido. Eu já fiz isso também no começo. Você fez isso no começo? Fiz Pois é, agora há pouco também. Agora há pouco. na verdade tenho que fazer agora, porque elas estão assim, não, me manda o link, né? Me manda o link. Mas já fiz isso, pronto. Mandei o aviãozinho para a família tem que participar, né? É, Ah, e aí, como é que você tá? tô bem, graças a Deus. Estamos aí por mais Tamo aí. uma live. Aham. Uma Nossa, semana aí intensa, né? Conversando tanta coisa. é, nesse processo aí de transborda e ajudar o que a gente tem aí de Sim. experiência e de resultado aí que a Uhum. gente está tendo aí. Uhum. Que maravilha. Tenho escutado algumas coisas e a gente sempre aprende, né? A gente Sim, sempre sim. aprende. Esse tempo tem sido um tempo de aflição, enfim, de preocupações, né? Existem problemas reais acontecendo no mundo, mas ao mesmo tempo um tempo oportuno para a gente falar, pensar um pouco sobre o tema que a gente vai tratar nessa noite, né? Boa. Quer começar com apresentações? Tem Por uma favor. pessoa aqui só. É o Marley. Se a galera vir aí, que a gente Sim, vamos já então, começa. Dá para se apresentar, eu acho. vamos convidar mais gente, então? Vamos. Então vamos convidar mais gente. Aí, mandei para um monte de gente agora, vamos esperar o pessoal chegar. É que agora a gente está num movimento interessante, né? É muita gente fazendo live à noite, né? E eu não sei Sim. quem são os nossos, né? Nem com, olha, a Cissa marcando Olha ela aí. presença. Oi, querida. Essa mulher me inspira, hein? Essa mulher me inspira. E hoje a gente tem, eu não sei quem está fazendo live, mas assim, tem sido um tempo de muita live mesmo. Eu não sei você, porque você está trabalhando muito com o Instagram. Mas eu estou fazendo vários cursos simultaneamente e tem sido insano. Às vezes não dorme. Essa é a nossa vida ultimamente, insana. Mas que bom. Que bom que a gente está caminhando, tá Exato, se locomovendo exato, todos os dias aí. exato, exato, exato. A gente tem feito esse movimento mesmo de. Olha a Maria. É, não, os colegas estão sempre aí com a gente, né? Sim. A turma é boa. E hoje, Boa. Acho então que dá para vamos lá. começar já, né? É, vamos começar, vamos A começar. galera já conhece a gente, que estão aqui. Acho que a gente pode pular essa parte das apresentações. Vamos conversar. Quem são esses Bora. aí? São duas pessoas que são amigas, estão conversando, estão trocando informação, né?
Sim. Quer que comece? Você quer que Não, comece? por favor, Jair, eu sou só sua convidado aqui. Quero que Tá você. bom. Por que que você me escolheu? Vai estar aqui compartilhando. O que que você quer compartilhar? Vamos compartilhando. Bom, escolhas tuas, já eu acho que eu posso falar já da escolha da tua conexão, né? Eu sempre Uhum. senti, quando eu vejo você falar, esse astral seu bem forte de transbordar, que chega até os corações das pessoas. Oh, que coisa E linda. é muito legal, você transmite uma certa paz e, e segurança também. Então foi um dos motivos também que eu quis me conectar contigo. Você Uhum. também tem uma Ah, visão diferenciada, tem a forma de falar diferenciada também. E foi bem nesse sentido. e a Cissa está aqui perguntando do que a gente vai falar hoje, né, O Cissa? tema é autoconhecimento. Autoconhecimento. A gente vai falar de autoconhecimento. É interessante isso, né? Você falar de conexão. E eu acho uma boa forma da gente começar a falar disso, porque eu creio que as conexões, elas, à medida em que a gente consegue, de alguma maneira, sentir no outro uma ligação com aquilo que a gente é, né? Sentir no Boa, outro gostei. alguma coisa que a gente é. E eu fiquei muito feliz de tratar desse tema nessa noite contigo. Acabou de entrar uma grande amiga que é uma psicóloga assim, daquelas que eu acompanho a vida. O privilégio de conversar com ela sempre. E, e eu estou bem feliz de estar fazendo essa live, né? Te agradecer por esse momento, né? Hoje foi publicado lá no nosso grupo, eu não tenho como não compartilhar isso. Estou de aniversário hoje. Parabéns! Tô de aniversário hoje. Estou aqui compartilhando com você, né? Parabéns! No momento de isolamento social, a gente está celebrando o aniversário pelo Instagram e Sim, a gente não planejou parabéns. isso, né? A gente tinha vários momentos para conversar e fomos adiando, né? E chegou no dia de hoje. E eu fiquei pensando um pouco sobre Que essa legal. data e esse tema, né? Porque é um momento em que normalmente a gente alguns não gostam de aniversário, né? Tem gente que fica um pouco triste, e tem momentos que a vida tá complicada mesmo, mas tem outros que são como eu, assim, absolutamente eufóricos no dia do aniversário. Sempre fui assim. Minha mãe hoje me telefonou e ela disse: Filha, como é que vai ser essa celebração? Eu disse: vai ser numa live. Vai ser numa live. A Que gente vai estar legal. conectado na internet, vai ser numa live falando sobre gente e sobre Felicidade. ser gente, né? E por que que eu puxei essa história de aniversário? Boa. Porque eu acho que em dias como hoje, uau, mais um ano de vida, né? Mais um ano de vida, um ano que se passou, que na verdade a gente não celebra o novo, a gente celebra o que passou, né? Passou um ano, a gente chegou até aqui. O que ainda está por vir, vai vir. A gente ainda não tem nenhuma. Pois é, Eu canta vou cantar, parabéns. viu? Cissa, Vamos lá. ótima. Não, Parabéns pra Cissa, Cissa você ainda tá nessa nova. Cissa. data querida. Muitas felicidades, Ai, Cissa. muitos anos de vida. Devida. Obrigada, Cissa. Boa, Obrigada, boa, Jai. boa. Comprei até flores, ó. Fui no mercado comprar flores frescas pra Legal. gente. Tem uma grande amiga que também acabou de entrar, que fez aniversário ontem. A gente é amiga de infância, Karine. Então, assim, pra gente falar disso, né? Em dias como hoje, a gente também tem uma oportunidade de refletir sobre isso, sobre esse estado da vida, o que a gente fez nesse último ano, né? Quais são as perspectivas que a gente tem para o novo ano e, e, e a gente só consegue ter uma clareza ou pelo menos vislumbrar alguma coisa de gratidão pelo que foi e de expectativa pelo que vem quando a gente consegue ter sonhos, ter projetos e a gente só consegue ter essa clareza quando a gente se conhece, né? Boa. Eu fiquei fazendo essa reflexão hoje, né? Nesses dias que a gente estava desmarcando e não tinha, as datas estavam complicadas, eu fiquei pensando nisso, né?
E, e é um momento muito oportuno da gente pensar sobre autoconhecimento, porque de verdade a maior parte de nós e na maior parte da nossa vida, talvez eu esteja generalizando aqui, o que não é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas a gente sempre tem janelas escuras sobre nós mesmos, né? Talvez essa seja a grande viagem da vida, talvez essa seja assim, o grande convite que o universo nos faz, que Deus nos faz, que é a questão de se conhecer. E é muito interessante porque se você vai para a fé, a palavra de Deus, a Bíblia, ou mesmo outras religiões, outros elementos religiosos, né, outras crenças, elas trazem esse aspecto do autoconhecimento. Se a gente vai para a filosofia pura, é atribuído a Sócrates, a máxima socrática do conhece-te a ti mesmo. Oh, E é interessante, né? Eu fiquei refletindo, buscando informações sobre isso esses dias, e eu falei, nossa, que interessante, isso está em todo lugar, como um desafio, como um convite, né? Agora a gente está numa fase no Brasil de que filósofo virou moda, a gente tem ouvido muito Karnal, Clóvis de Barros, o próprio eles são um trio famoso, né? O padre Fábio de Mello é uma pessoa muito famosa, que tem trazido aí elementos filosóficos para a gente pensar esse momento. Esses dias ele fez um post tão bonito a respeito da empatia e da gente parar para observar a vida, como ela está acontecendo dentro dessa realidade. E que às vezes a gente foge dela e fica postando que tá tudo legal dentro de casa, ou que a gente está num lugar bacana. Ele falou, gente, a gente não preocupa com o outro. E aí eu pensei, claro que não, a gente só consegue fazer isso quando a gente se conhece. E muitos de boa! nós, né? E É muitos isso de nós, mesmo. a gente não consegue se colocar no lugar do outro se a gente não se Quando a gente conhece. não se conhece, a gente esquece do próximo. Isso. E por que que tem sido tão difícil para alguns ter esse tempo? Porque é difícil a gente conviver com a gente mesmo. Eu vi que na China os divórcios aumentaram na hora que Sim, saiu o lockdown, né? As pessoas saíram de casa, saíram doidas para divorciar. Houve um aumento de uma 30% pena. no divórcio, que loucura, Sim, né? E aí, os chineses, eles são, aliás, os asiáticos, de uma maneira geral, eles trabalham muitas horas, né? Eles têm uma carga horária de trabalho muito pesada. E é um povo muito trabalhador, um povo que trabalha bastante, que se esforça muito. Então, o convívio dentro da casa é pequeno. As crianças também, elas têm um sistema de escolaridade que elas ficam muitas horas na escola, né? A área de educação, eu tenho sido a área que eu tenho me dedicado nos últimos 11 anos. Então, eles têm as crianças ficam pouco tempo com seus pais. Muitos trabalham 6 dias na semana, 12, 14 horas por dia. E de repente, quando essa família se une, eles não dão conta. sim, E isso perpassa pelo autoconhecimento, né? Porque quando a gente sim. não dá conta da gente mesmo, a gente tende a explodir com o outro. Os processos que estão mal acomodados dentro da nossa alma. Sim, é exatamente o E, que você falou. A gente não suporta nós mesmos, aí desconta no próximo. A gente não uhum, nos entende, tá, tem algo uhum, lá dentro preso, querendo sair, e a uhum, gente explode nos outros. uhum, uhum, E isso acontece muito, o que está acontecendo na China, porque eles passam tanto tempo fora, que é um excesso de trabalho lá, né? uhum, Excessivo, uhum, quase escravo, vamos dizer assim, e que esse tempo que eles estavam lá trabalhando, eles estão em casa. E esse motivo de separação acontece porque a gente não nos conhecemos. uhum. Não é nem escravo, né? É automatizado, porque na verdade não é essa perspectiva, não é o outro que obriga. Existe um sistema que leva as pessoas a trabalharem dessa maneira e darem conta da vida dessa maneira. Quando a gente pensa em São Paulo, por exemplo, aqui tem algumas amigas aqui, grandes amigas minhas que moram lá em São Paulo. Essa semana eu conversava com elas continuam trabalhando num ritmo muito frenético. Eu morei poucos meses em São Paulo, e São Paulo é uma cidade muito frenética. Não era raro eu acordar às 5h30 da manhã para trabalhar e cheguei em casa às 9h30 da noite, no período que eu estava lá. Claro, foi até um período um pouco mais exaustivo, mas eu me exponho a essas jornadas muito elevadas e não é incomum pessoas levarem 2, 3 horas para os seus trabalhos, né, em São Paulo. Em cidades grandes isso acontece. Mas Sim, olha, eu moro hoje isso é uma numa realidade cidade. minha. Eu moro hoje numa cidade com uma qualidade de vida fantástica e no Brasil. Eu acho que uma das melhores índices de qualidade de Sim, vida. já fui. E,
Né, Curitiba é maravilhosa, eu sou completamente apaixonada por essa cidade. E eu trabalhei nos meus últimos anos com pessoas que ficavam dentro do lugar do trabalho também 12, 14 horas por vontade própria. Às vezes eram gente da minha equipe, eu dizia, vai para casa. E essas pessoas também não dão conta de estarem ali nas suas casas, né? Então não é muito uma coisa do regime, é daquele processo que é interno. E eu também fiquei pensando, quando você me convidou sobre isso, e a gente conversou sobre isso pouco tempo atrás, dessa coisa da felicidade, né? E as pessoas falam muito de. E tem umas coisas que as pessoas se apropriam de frases prontas, do tipo, a felicidade está no caminho. E aí eu fiquei pensando, e quem que sabe qual é o caminho, né? E você sabe, Jair, eu me lembrei que eu trabalhei muitos anos com grandes equipes, em empresas grandes também, e eu tive a oportunidade de fazer muitas entrevistas, né? A minha grande amiga que me ensinou a fazer boas entrevistas está aí nos prestigiando agora. Lu Moreira, é minha inspiração para isso. E muitas das vezes nas entrevistas a gente tem umas perguntas prontas. Eu acho que você já passou por isso também. Sim, E eu também já passei fiz por muitas entrevista já. entrevistas. E eu passei também por muitos momentos que eu fui entrevistada. E as pessoas perguntam assim: me conta qualidades tuas, me contam defeitos teus. E, em geral, né, via de regra, são as perguntas que as pessoas mais ficam nervosas. E é uma coisa tão pessoal, né? Ou elas procuram respostas prontas, elas procuram disfarçar quem elas são, mas muitas das vezes elas realmente não sabem responder. E eu confesso a você que durante alguns anos eram perguntas que me assustavam. E às vezes eu me esforçava para ser honesta, assim, para dar uma resposta que fosse genuína, porque depois essas pessoas vão trabalhar com a gente, elas vão nos conhecer, né? Então não é bacana a gente faltar com a verdade. Mas Verdade. às vezes eu levava dias me perguntando, o que que eu tenho de bom? O que que eu tenho de ruim que pode atrapalhar meu desempenho profissional? E hoje eu tenho muita clareza, de que essas coisas eram reais, porque eu me conhecia muito pouco. Sim. Eu também era dessa forma, e quando eu pegava uma resposta pronta, eu via, acho que isso aqui olha só, acho que isso aqui se identifica comigo. Só que eu identificava isso e deixava, empurrava com a barriga no automático. Então não Aham, servia de quase nada. aham, aham. Isso é muito legal, né? A gente tem passado por esse processo de mentoria e de aprendizagem que nós nos dispusemos a fazer, e esse nosso encontro é tão lindo porque é sobre profundidade que a gente está aqui falando. E já é um processo para mim um pouco longo, até porque é processual mesmo, né? A gente não vai passar uma vida se autoconhecendo, as fases da vida elas nos colocam em novas estações, né? Eu hoje estou fazendo uma nova data, daqui a alguns poucos anos eu vou para uma nova década. Eu tive crises muito fortes nas minhas viradas de décadas, existenciais mesmo, e aí eu mergulho em buscar entender o que está acontecendo, porque eu gosto disso. Mas isso não significa que eu consegui resultados rápidos e É. não significa que eu consegui uma compreensão rápida, porque certamente a grande viagem rumo à felicidade e rumo a encontrar um caminho, ela é para dentro. E tem uma constância por trás, né? É todos os dias Uhum, a gente buscando aquilo que a uhum, gente para o nosso propósito, nossa identidade e nos conhecer. Cada dia eu descubro uma coisa nova minha. Às vezes eu uhum, converso com a minha esposa, estou ajudando ela nesse processo também, e eu começo a achar coisas minhas, cara, que eu nem lembrava mais, que eu nem sabia. uhum, E é muito disso que falta em mim, tá em outra pessoa, a uhum. resposta para mim. Ou eu fazendo uma pergunta para uma pessoa, eu consigo responder uma pergunta que eu Uhum. precisaria também. Sim, sim. Foi interessante, assim, hoje pela manhã eu recebi muitas mensagens, né? Graças a Deus, eu costumo brincar que, mas eu creio mesmo, isso tá na minha crença, que eu sou uma pessoa muito abençoada, eu tenho os melhores amigos do mundo. Eu sempre acho que eu tenho uma bênção, um dom de atrair gente muito extraordinária na minha caminhada, assim. É impressionante, assim, o tanto de gente maravilhosa que eu conheço.
E eu recebi algumas mensagens muito carinhosas, e algumas delas com alguns adjetivos que eu fiquei refletindo, sério que eu tenho isso? Mas hoje, assim, não é nem com soberba, nem com falsa modéstia, mas de pensar que a gente vai caminhando e que a gente vai conseguindo trabalhar algumas coisas dentro da gente e externalizar essas coisas em benefício do outro, mas porque de fato você sente aquilo, né? Com algumas pessoas foi muito Natural, né? natural, foi muito natural. E claro que existe uma generosidade por parte das outras pessoas, sobretudo num dia como hoje, mas também houve uma caminhada de construção. Muitas dessas amizades que hoje me cumprimentaram são pessoas que me conhecem há muitos anos. E é muito legal quando essas pessoas nos trazem alguns inputs a respeito da gente, porque a gente tende a ser muito cruel conosco também, né? Ao passo que às vezes a gente não se autoconhece, muitas das vezes o nosso senso crítico a respeito de nós mesmos, em todos os aspectos, a respeito de quem somos, a respeito do quanto somos capazes de fazer coisas, a respeito do potencial que nós temos em atingir propósitos, sonhos, objetivos de vida, meta, seja lá como a gente queira colocar isso, nas suas devidas escalas e instâncias. E é interessante a gente usar mesmo dessa possibilidade da gente perceber como é que o outro nos enxerga. É um bom caminho, eu acho que é uma boa ferramenta, né? É uma boa ferramenta. E a gente falava sobre essa questão de processo, eu conversei com alguns amigos antes de vir conversar contigo, e um deles, que é uma pessoa muito profunda, me disse assim: Kate, a maioria das pessoas, ou boa parte de nós, passa a vida muito no raso, né? Tocando a vida. Algumas até se confundem, né? Quando você pergunta o que ela responde o que ela faz, ela responde a profissão que ela Sim. tem, ela, É ela, apenas uma res- função, né? Não é ela o que responde define a pessoa. ela responde o estado civil dela, ela fala, eu sou fulana, eu sou casada com ciclano, eu tenho tantos filhos, eu faço alguma coisa. É, mas ela tem muita dificuldade de colocar algo sobre si própria. Aí ele disse que alguns, ele estava falando comigo, alguns são muito superficiais, outros até fazem uma caminhada, mas param no meio do caminho. Me fez lembrar aquela parábola da semente, né, do terreno. Agora me ocorreu isso, de pensar do terreno fértil. E é um pouco disso, porque algumas vezes a gente planta essas sementes de tentativa de autoconhecimento em terrenos pedregosos. E quando a gente começa a sair para fora e, opa, eu estou entendendo o que está acontecendo aqui, ou melhor, para dentro, a gente se depara com espinhos, pedras, às vezes nos falta um certo adubo de persistência, porque vai doer, né? Vai doer. O processo do autoconhecimento, ele é doloroso. Eu recentemente, nessa fase que a gente está, uma das coisas que eu identifiquei dentro de mim, e é muito estranho, eu falei isso com algumas amigas muito próximas, as pessoas ficaram me olhando assim com a cara, tipo, você deve estar falando alguma coisa que a gente não está entendendo. Foi um profundo processo de autocomiseração. Eu tinha pena de mim mesmo por ter passado por algumas coisas. E isso me paralisava. E isso, de uma certa forma, atrofiou meu cérebro a respeito de uma série de potenciais e até de visão de coisas boas que eu tenho dentro de mim. Eu fiquei paralisada pela dor e fiquei com pena de mim, assim, passei uns bons tempos assim, lambendo feridas. E algumas áreas da minha vida ficaram absolutamente mortas por mais de uma década. E, e o processo do autoconhecimento, ele nos liberta, porque à Sim. medida da compreensão das coisas que estão dentro da gente, o que, que eu penso sobre isso, como é que eu lidei com isso, ok. Às vezes as pessoas nos dão conselhos prontos, né? Do tipo, não, mas você tem que. O problema não são as coisas que acontecem, mas aquilo que você faz com que te acontece. Mas se eu nem elaborei, né, Jário? Tem vezes que a gente não elabora. A Já gente te não dá. entrega, Hum. entregar o conhecimento, mas não dizer, não nos encaminhar com o que fazer com esse conhecimento. A gente não Uhum. sabe, tem tudo na mão, mas não sabe o que fazer. Porque a gente nos conhece. Exato. Às vezes, assim, a gente é ferido de alguma coisa, mas por que que eu fui ferido?
Porque não tem coisas, tem coisas que a gente passa, todo mundo é assim. Você tem suas áreas nebulosas, suas áreas escuras, né? Às vezes uma pessoa passa por uma situação, vamos falar de coisas bastante práticas, por exemplo. Eu passei uma época, um período de um assédio moral dentro de uma organização que eu trabalhei. E, e eu demorei muito tempo para reagir. Eu fiquei bem doente, assim. Anos depois, já distante daquela situação, eu fiquei me perguntando, mas gente, por que que eu me permiti? Eu podia ter parado aquilo, eu podia ter chamado a pessoa para uma conversa madura e dizer, olha, não tá bacana. Eu podia ter reagido de uma maneira diferente. As coisas se estenderam durante um tempo longo e causou um adoecimento na minha alma e até no meu físico, porque eu permiti aquela situação. E Sim. muito tempo depois, eu fui compreender que eu tinha várias situações familiares mal resolvidas. E eu fiz uma transferência para aquilo. E a mesma paralisia familiar que eu tive, porque foi uma coisa que eu era muito jovem, eu mantive. Eu precisei ir para dentro. Eu precisei visitar áreas que eu não queria trabalhar, áreas que me eram dolorosas e, portanto, eu deixei obscurecidas. Eu precisei fazer um processo de entender, de me perdoar, porque eu fui estúpida, porque eu me achei muito estúpida, e de me perdoar. Mas E esse de, eu já passei por situações assim também. e de me entender, e elaborar aquilo, e levou um tempo, né? Aquilo foi uma mastigação chata, dura, uma digestão difícil. E isso precisou fazer eu voltar em relacionamentos antigos, precisar fazer um trabalho de perdão. Sim, E aí sim, quando ele ajeitei não. tudo, aí quando ajeitou Exato. tudo, esse episódio, ele é um episódio que hoje eu posso contar para qualquer pessoa e posso conviver, inclusive, com essa pessoa. E não há nenhuma mágoa, não há nenhuma. Pelo contrário, eu até sou grata em uma certa medida, porque esta crise me levou para dentro. Essa Sim, crise me levou a entender problemas que estavam tão escurecidos e me levou a entender que eu podia mudar de atitude, né? Lá na frente, até não muito lá atrás da minha vida, eu passei novamente por uma relação profissional que não era muito saudável, né? A pessoa estava vivendo um momento meio difícil, a gente tinha um processo de hierarquia e não era tão saudável. E eu reagi completamente diferente. Aquilo nunca adentrou meu coração de uma maneira emocional. Eu não saía do trabalho com dor de cabeça, eu não vinha para casa pensando naquilo, eu não ficava falando sobre aquela pessoa. Por quê? Porque eu aprendi a lidar com os meus é, sentimentos, a colocar os limites, mas para isso eu precisei me conhecer, né? Eu precisei resolver coisas antigas. E dói, sim. Jairuzão, dói. Dói, não é um processo nem fácil e nem rápido. Aí o ser humano não gosta dessas coisas. A gente é muito Netflix. A gente é É muito muito. Nutella. Esse negócio de autoconhecimento, ele cai direto na autoimagem. Que acontece Hum, muito também nesse âmbito profissional, porque às vezes você se sente acuado com uma pessoa que se sente superior a você, e é muito do defeito e qualidade. uhum, Que uma coisa que é legal de que eu vi, que o defeito e a qualidade elas partilham da mesma matéria, ou seja, elas surgiram, elas fazem parte da mesma matéria. E só que assim, um é excesso do outro, uma qualidade, aliás, o defeito é o excesso de uma qualidade. Então, uhum, quando a gente se conhece e usa o nosso defeito a nosso favor, isso acaba sendo válido e resolvendo o nosso problema. Porque a uhum, gente nos conhece. Fala, esse defeito uhum, aqui, eu me conheço tanto que eu pego esse defeito aqui e faço ele ao meu favor. Então, uma pessoa vem te oprimir, por que você está fazendo isso daí? Você pergunta, por que uhum, você está falando isso? uhum. Ou então, responde para mim o que eu devo melhorar aqui no meu trabalho. Maduro, Sabendo, né? Adulto, sim, né? sabendo Adulto. conduzir Uhum, a situação e você chega um momento de você usar o teu defeito para entrar, se igualar da mesma forma, não da mesma forma que a pessoa está falando, mas tipo, conduzir a situação da mesma forma que ela está falando contigo. uhum, Então, uhum.
do que você está falando dessa forma? Por Uhum, quê? uhum, Então, isso daí, essas perguntas, às vezes te livram desse problema emocional que você vai levar para casa, vai levar para o coração. E às vezes não é nem uma situação que você imaginou que era conturbada. Às vezes você uhum, fazendo perguntas, você consegue entender melhor o que a pessoa queria dizer. uhum, uhum. Fazer perguntas é sempre um bom caminho, né? E Sim, autoconhecimento antes de tudo, fazer perguntas para si mesmo, né? Para si mesmo. exato. E eu tenho aproveitado esses dias agora, eu tenho estudado muito nesses dias, tem sido muito gostoso, aprendido muito com vocês, estudar de todas as maneiras, né? Insta, cursos online, leitura. E, e a gente vê que quando a gente vai tendo tempos de reflexão, de respirar, de buscar aprendizagem, seja lá de que forma for, e eu não estou aqui falando de aprendizagem formal, mas estou falando de processos de reflexão, de autorreflexão mesmo a respeito da vida. Eu não gosto muito de elaborar teorias para esse momento que a gente está passando no mundo, porque eu concordo com o padre Fábio que a gente precisa ter empatia, né? Eu tenho pessoas. Aqui hoje eu estava conversando com um rapaz que trabalha aqui no prédio, e ele ainda está trabalhando, e ele está bem tranquilo. E aí ele falou: Ah, Kit, aqui no prédio tem gente que está com muito medo. As pessoas estão saindo de máscara, usando luvas, e nem uma caneta, quando recebe as coisas do correio, elas têm coragem de pegar. E tem pessoas como eu que estão bem mais tranquilas, tomando os devidos cuidados e respeitando Sim, tudo. Mas tem gente que de fato adoeceu, tem pessoas que perderam parentes, tem pessoas que já estavam depressivas e essas coisas elas acabam trazendo uma angústia maior nesse momento. Tem gente que está passando dificuldade, tem gente que já perdeu o seu emprego, né? Então, cada um uma situação. E não que eu esteja livre de algumas situações difíceis, mas estou podendo ficar em casa com relativo conforto. E, na verdade, com suficiente conforto para mim nesse momento. E com exceção da parte de isolamento social que me pega bastante. Mas tem sido um momento oportuno para quem tem podido ter esse tempo de pensar em quem somos no nosso futuro, mas principalmente em quem somos. Eu acho que até o futuro agora ele está no lugar que ele é devido. Porque uma das fantasias de quando a gente não se conhece é se colocar muito no amanhã, no futuro e em coisas que a gente pode alcançar. E eu acho que esse tempo, esse vírus, ele nos trouxe um sentimento de realidade de que a gente não tem controle sobre o amanhã, né? Nós não temos controle efetivo. A gente pode se preparar para fazer coisas que a gente deseja, que a gente sonha, claro, né? Se você, sei lá, você quer fazer uma faculdade e você não estuda, não faz muito sentido você achar que você vai alcançar aquilo. Você tem que ter um preparo. Você quer desenvolver uma nova área da sua vida, você tem que buscar conhecimento. Não faz sentido se você não fizer isso, né? Não vai cair nada, não vai cair do céu. Mas a gente não tem controle sobre essas coisas. Portanto, a felicidade ou essa integridade que a gente tem que ter conosco mesmo, ela é uma solicitação do mundo para o hoje, né? Para o agora. sim. O processo de estar bem consigo mesmo, ele é para hoje, né? O melhor que você possa. Não é louco isso? Eu tenho pensado sobre Sim, isso desses dias. É um pouco louco, mas porque o estar bem, ele não tem a ver com aquilo que eu vou alcançar amanhã, né? Ele é um estado de espírito, é o o estar bem. amanhã, o amanhã A não Deus, existe, né? o amanhã não existe, né? Daí, E via de regra a gente trabalha muito reativamente em função do que aconteceu ou ansiosamente, né? Inclusive a gente tem vivido esse tempo. Muitas pessoas têm dito que a gente está no século da depressão e da ansiedade, né? Excesso de passado, excesso de futuro, sim, por uma dificuldade gigantesca de viver o hoje. E, sim, e por que a gente tem dificuldade de viver o hoje? Porque a gente se conhece pouco. A sim. gente tem dificuldade de olhar para Isso dentro. é algo muito sério, porque a gente às vezes
deixar a vida no automático, a gente passa 10, 20, 30 anos e vai chegando na velhice e na depressão, preso no Uhum, passado, porque ele não se conheceu, não soube quem era, uhum, entende? uhum, Ou muito no futuro, não vivendo hoje, o que eu vou uhum, fazer amanhã? O que vai ser depois da uhum, crise? uhum, uhum, Você fica uhum, lá muito no futuro e esquece de viver o hoje. uhum, Porque é uhum, muito disso. Amanhã, o amanhã não existe. Se a gente viver uhum, hoje, a gente constrói amanhã. uhum, É obrigado a vir, uhum, uhum. né? E eu queria deixar assim para os nossos amigos ouvintes, tem uns par de amigos aqui gostosos. Gente, queria falar com cada um, mas aí eu vou ficar só cumprimentando vocês. Ai, mas obrigada por estarem aqui conosco. Eu queria deixar uma coisa prática, assim, uma tarefa. Né? A gente está tarefeiro, né, Jairo? A gente está muito tarefeiro. Aliás, você é o rei da tarefa para mim, você e Julimar. Que Eu isso? sou fã, vocês são os tarefeiros mó. Eu levei até cartão vermelho essa semana na mentoria. Eu não estou tão tarefeira. Mas eu queria deixar uma tarefa, assim, para os nossos amigos a respeito desse tema. Porque eu acho que hoje, essa semana toda, eu distribuí presentes em função de estar viva, e de estar saudável e de estar vivendo esse momento de autoconhecimento. Eu queria deixar uma tarefa. Eu estava vendo, né, das muitas coisas que a gente viu, a ideia de você pegar um caderninho, todo mundo tem um caderninho, Sim. né, para alguma coisa, e anotar o que que você acha de você mesmo. E eu achei essa ideia tão bacana. Eu falei, eu vou falar isso na live com o Jairo, né? Da gente fazer, aproveitar esses dias, mesmo quem está precisando trabalhar ou quem está passando por um momento de aflição, mas a gente está com um mundo mais lento agora e a gente sempre pode ter um tempinho para isso, mas a gente tem um tempo de secreto com a gente mesmo em um caderninho e a gente fazer essa atividade, esse exercício de pensar quem eu sou, né? Que qualidades que eu tenho, que dificuldades que eu tenho. Que no dia de hoje, nesse tempo de quarentena, porque a gente vai sair disso e o mundo não será o mesmo, não tem como ser, né? Vai acontecer tanta coisa que a gente vai mudar de hábitos, a gente Sim. mudou, o mundo mudou. Para que a gente possa, a tarefa é essa, fazer uma auto-reflexão a partir disso, né? Quem que eu sou? O que que eu gosto? O que que eu gosto? Tem gente que não sabe do que gosta. Tem gente que vive tanto de necessidade de aprovação dos outros que acaba fazendo só coisas que o outro gosta. Acontece isso nos casamentos, acontece isso entre pais e filhos. Sim. Eu recentemente participei de um grupo de mulheres e a gente estava fazendo também um trabalho de autoconhecimento aí à luz da fé. E, e eu escutei vários relatos nos grupos de pessoas que chegaram a quase 40 anos e só faziam coisas para agradar seus pais. É. Isso é um ponto que eu ia entrar. Você Você quer acabou entrar de sobre isso? Olha introduzir que aí. legal, porque tem gente É, que escolhe a profissão que o pai escolheu, né? Porque não se conhece, também nem sabe o que quer fazer da vida. O pai falou que era para ser aquilo, né? é muito perigoso e triste para a gente ver Uhum, as pessoas. A gente já passou por isso também, de não nos conhecer. Porque aquilo lá vai carretar de 10, 15, 30 anos. Você chega na velhice e não sabe quem você é. Eu conheço pessoas que estão com um pai assim, viveu, está lá na velhice, está na extrema depressão crônica, que ele não uhum, viveu o que tinha que viver. uhum, Ele sobreviveu, dia uhum, após dia, sobrevivendo, não uhum, soube quem era, uhum, e deixava circunstâncias, pais, religião, governo conduzirem as vidas. Ou então, por medo de crítica, por medo de alguma coisa, não viveu o que queria viver e uhum. não fez o que gosta, o que ama. Então, Sim, pessoas estão eu também faço parte disso daí, vou confessar aqui ao vivo, que a gente está numa profissão que não gosta, que a gente acorda e, cara, tem que trabalhar de novo nisso. uhum, Porque não ama. Não acorda com aquela motivação, com aquela garra todos os dias. Vou fazer o que tem que ser feito. É natural. sim, sim. Caramba, eu acordei e vou fazer o que eu gosto. Uhum, Olha que legal uhum, isso. uhum. Isso sendo pago monetariamente ou não. Sim, De graça, sim, da mesma forma, com a sim, mesma excelência, como se fosse sim. pago. Aham, Então, a gente vive no mundo assim. E é algo perigoso e sim. extremamente que a gente tem que dar atenção.
Uhum. E é tão louco, né? Porque a gente começa a ter um processo de atrofiamento da oportunidade de se autoconhecer, muitas das vezes muito pequena, né? Quando um pai ou uma mãe, eu não sou uma especialista aqui, embora eu fiz especialização na área de desenvolvimento humano, então me encontro em possibilidade de falar sobre isso e trabalho com educação há mais de 11 anos, dentro de instituições educacionais. Então a gente convive com algumas coisas dentro de escolas e ambientes de formação de professores, em que a gente percebe algumas crianças com talentos para algumas coisas, né? Com dons e talentos, porque naquela época de pequeno a gente não tem filtro, então a gente expressa aquilo, quem nós somos. E, Mesmo. e aí, daqui a pouco, essa criança vai crescendo e ela vai se enquadrando naquilo que o pai quer, né? Pessoas que vão virar advogados porque os seus pais são advogados, mas a pessoa é artista. Ela queria ser música, né? Ser musicista. Ela queria tocar e sair no mundo tocando música. Ela queria ter uma banda. Gente que vira médico, né? Que é um negócio que você pensa assim, vai ter que estudar muito, vai ter que gastar muita energia para passar nos vestibulares e estudar coisa. Mas era uma pessoa totalmente voltada para humanas, mas a família toda é de médicos e já determinaram o futuro dessa criança. E aí eles vão virar adultos frustrados. Então, e a gente está falando aqui de profissão, mas a gente tem crianças e jovens que passam por situações de não casarem com as pessoas que elas gostariam, porque os seus pais escolheram de uma forma diferente. Às vezes amizades, escolhas, né? Sim. Muitas das vezes até protetivamente, né? Às vezes o pai e a mãe, de uma maneira até coerente, querem proteger, mas existe uma questão de você quebrar a cara também, porque o processo de se autoconhecer e de descobrir o que que você gosta, o que que você não gosta, o que que você dá conta, o que que não dá conta, perpassa por algum sofrimento, por alguma frustração Mas nas é uma amizades e coisa tudo, que é né? necessária, né, Kate? A gente precisa ter nossas experiências, nossas circunstâncias, nossos problemas, Uhum, para poder entender a gente mesmo. uhum, Para uhum, poder errar, não ter medo de uhum, errar, 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 uhum. errar, e a gente aprender com os erros. Você não precisa fazer tudo, né? Não precisa você não precisa pular de um precipício para verificar se lá embaixo você vai morrer, Sim, mas coisa importante que você falou. A alguma gente pode experiência aprender. você precisa. Você pode aprender com os erros dos outros, com a Exato. experiência, né? Mas não Boa. tudo, né? Não tudo. É, Não algumas a tudo. gente tem que viver nossas experiências. Claro, É isso claro. Tem mesmo. que ter decepção, tem que ter. E o processo do autoconhecimento é prático, né? Aliás, eu acho que Sócrates também defendia isso, e outros tantos filósofos, de que as coisas precisam ser práticas. Sêneca falava disso, né? Que a filosofia e o autoconhecimento e esse processo de caminhar para se descobrir, ele só é real, só é genuíno se ele é prático. Todo É. esse É diálogo que a com, gente está fazendo não flui se as pessoas não, se cada um de nós não colocar isso em prática, né? sim, com a prática e com ações a gente tem resultados, né? Sem isso não, Ah, não tem como. isso, perfeito. Não dá resultado. Sem Sendo prática não bom, dá resultado. bom ou ruim. Resultado ruim também é bom. Porque você sabe que você está fazendo alguma coisa, você não está parado. Então, você fazendo, errando, você vai errando, errando. Uma hora você vai ter um acerto. Do acerto vem o resultado. Sim, sim. Nossa, isso é maravilhoso, né, de pensar sobre isso. Aliás, é libertador, de que um resultado Sim, negativo também é um resultado. sim, É interessante, né? Eu falava isso com o Julimar quando a gente estava tratando de outros assuntos, mas vale a mesma reflexão. De que muitas vezes a gente tem uma expectativa irreal a respeito da construção de sucesso em qualquer área, inclusive nesse processo de autoconhecimento. Porque a vida ela é feita de fracassos e do quanto, nem sempre de fracasso, nem todo tempo, meu Deus, senão a gente não dá conta de viver. Mas muitas das vezes a gente vai falhar, e muitos dias você vai estar aquém daquilo que você gostaria de ser ou de fazer. Mas é na tentativa de que amanhã eu possa fazer melhor, né? Se a gente trouxer para o processo de autoconhecimento, quando a gente fala de autoconhecimento, daqui a pouco isso vai esbarrar na relação com o outro. E, e às vezes a gente se autoconhece e a gente percebe que a gente tem uns probleminhas meio complicados para lidar com pessoas. E aí você até toma consciência disso e faz, não, mas amanhã eu não vou reagir assim. E aí o na cérebro vai primeira ao bloqueio.
E aí, na primeira avisada que te dão no teu caso, você reage igual, né? Mas você já se conhece, aí você fica frustrado. E a persistência está em você não aceitar mais isso. Porque quando isso está na tua consciência, você começa a se vigiar, né? E eu já fui uma pessoa muito mais reativa em função de tantas coisas. Hoje eu consigo silenciar. Às vezes até me incomodo com algumas coisas, mas é, quando você se conhece, e aí você consegue controlar, né? Aliás, o processo de autoconhecimento, um dos primeiros bons resultados dele é o autocontrole, né? A Bíblia vai chamar isso de domínio próprio. Quando eu li aquela lista, eu falei, Todos os estudos. gente, eu falei, meu Deus, isso aqui é impossível. Hoje eu consigo entender que é Eu também completamente consigo. possível. Você pensar, mas gente, ninguém dá conta disso aqui. Dá, dá, Ninguém dá conta e falar, só Jesus para dar dá. conta disso aqui, cara. Mas Não, mas esquece que a não, gente é imagem e semelhança dele. e ele deu um recadaço bacana pra gente. Ele deu receita de bolo, né? Nós gostamos de receita de bolo. Essa receita é boa. Ele falou: sejam meus imitadores. Nossa, isso Essa é receita não é ótimo. boa? Essa receita Opa! é incrível. Porque, uai, imitador é do que ele é, né? Não é do que ele é a essência dele. E hoje eu olho para aquela lista que parece absurda e eu consigo entender o seguinte: nem todo dia. Não, primeiro, eu não tenho 100% daquilo. Se eu tivesse, eu já não estava mais aqui, né? Não estava em processo, já tinha partido porque eu estava perfeita. A gente vai prosseguir. Como Paulo fala, não é prosseguindo para o alvo. Aquilo é um alvo. Domínio próprio é um alvo. Quando você está naquilo ali, você tá incrível. Mas eu posso ter pequenas doses diárias de todas aquelas coisas. Eu tenho um outro exercício que eu gosto de fazer. Eu conversava com uma amiga minha, uma senhora que eu admiro muito esses dias, e eu falei para ela: olha, Fran, tem um problema. Eu li muito Poliana quando era na infância. Eu acho que você não conhece esse livro, mas era a história de uma menina que ela fazia o jogo do contente. Não fosse o momento ruim da vida, ela sempre preocupava em ajudar as pessoas. E quando eu estou passando por momentos que eu estou muito frustrada, é um exercício que eu faço. É legal. Eu procuro fazer coisas legais para os outros. Intencionalmente. Intencionalmente. Sempre a gente vai ter gente do lado da gente. Mas isso não é por bondade só, assim, por generosidade. É porque me ajuda a pensar sobre aquelas coisas que eu estou passando. É um método meu. É legal, porque ajuda as Você, pessoas. Transborda, né? você faz um CCC automático. Eu faço CCC automático, isso tem um tempão, tá? Mas ultimamente ele tem sido mais intencional. Assim, às vezes eu tô elaborando mal um negócio, e aí eu me deparo, assim, tem semanas que eu tô com uma coisa mal resolvida dentro de mim e eu não dou conta. Aí eu falo, deixa eu fazer umas bondades pros outros, assim, deixa eu ouvir algumas pessoas. Aí eu identifico gente que tem uns problemas mais ou menos parecidos. Sempre tem, né? Sempre tem. A gente sempre tem do lado um monte de gente com problema. E eu Sim. escuto. Já eles têm ficado tão legal na minha vida que às vezes eu nem preciso ir atrás das pessoas. Quando eu vejo que não, chega no meu telefone. E as pessoas desabafam comigo. Às vezes eu nem conheço a pessoa direito, ela desabafa comigo. E não é raro de que aquele problema que aquela pessoa está desabafando comigo, eu estou elaborando mal. Aí é muito legal. Porque quando eu paro para observar o outro, primeiro que eu sou muito cuidadosa, né? Nós somos mais cuidadosos com o outro do que com nós mesmos. A gente é meio maldoso É. com a gente, né? Então, e principalmente se a pessoa não é tão amiga. Eu falo, nossa Deus, como é que eu vou falar alguma coisa a respeito disso? Mas eu fico analisando, e às vezes a gente consegue ter uma visão, aliás, geralmente a gente consegue ter uma visão melhor da situação do outro do que de nós mesmos, né? Não raro, quando a gente tem bons amigos, eles dizem assim, nossa, Kate, meu Deus do céu, você não enxergou a saída para isso ainda, eu consigo te dizer tudo, mas... E a gente consegue ter a mesma coisa a respeito do outro, porque é muito difícil se enxergar. E aí tem funcionado. Essa é uma boa tarefa também. Olhar para as questões dos outros e tentar auxiliá-los. Ela tem sido uma boa tarefa. E você deu uma tarefa incrível, que a gente não pode deixar de sistematizar aqui. Que é essa história que você comentou no início da nossa conversa de pedir para outras pessoas, você faz isso com a tua esposa e com amigos, pedir para outras pessoas falarem um Sim, pouco da gente, mas incrível. mas não só de elogio, né? Porque eu tenho um monte de amigo generoso Não, que é capaz de ficar uma hora assim, puxando meu saco, porque me amam e tudo. Mas de falar de coisas que a gente tem problema. sim. E,
É legal isso. É um ato de coragem. Essa é uma boa tarefa para a Sim, época de é uma quarentena. autocoragem. E as pessoas também se sentem desconfortáveis. Só que assim, a gente ouve tudo, mas peneira, faz o filtro do que é bom, do que Uhum, pode melhorar na gente e muda. uhum, Também não é uhum. ficar, nossa, eu sou assim, fica lá se martirizando. Ah, não, eu acho que nem é a primeira tarefa, né? A primeira tarefa tem que ser a do caderninho. A Porque gente tem mesmo, né, pessoas. fazendo. Sabe por quê? Porque tem gente que tem tanto problema de autoimagem, de não se. Né, é tão fechada essa perspectiva de se autoconhecer que se o outro disser um negócio grave, a pessoa vai tomar Vai aquilo ficar como pior. verdade absoluta e não anda mais, Vai né? ficar pior. E Exatamente. não anda mais. Eu acho que generosidade é uma boa palavra para começar qualquer processo de autoconhecimento também, sabe? Tenho pensado sobre essa palavra. Na verdade, eu tenho pensado muito sobre amor, no sentido mais bíblico possível, mais ligado a Deus possível. A gente está agora num momento que o mundo está carecendo muito de amor. E amor tem uma força, tem um poder. Amor, para mim, Sim, deixou de ser um sentimento. Eu tenho refletido muito sobre isso, entendendo que é um poder. Quem ama tem poder. é isso mesmo. Eu tenho pensado sobre isso, A palavra sabe? Que diz que o amar é amor muito lança fora poderoso. todo medo. Lança fora todo medo, Poderoso. ele, ele faz com que tudo aquilo que é mal perca força, né? Amor, eu tenho entendido que amar é um poder, né? De uma maneira sublime e não necessariamente relacional, né? Outro dia eu escutei o pastor Cláudio Duarte falar um negócio que eu também achei genial sobre isso. Ele diz assim: a gente tem que amar todos, mas a gente não precisa gostar de todos, a gente não precisa se relacionar, mas Sim, eu ouvi amar. isso esses dias também. Eu achei isso tão incrível, né? E aí, relacionando amor com generosidade, é interessante que quando eu tive os primeiros contatos com a escritura, aliás, não tinha nada a ver com religião, eu nem tinha nenhum movimento de fé tão concreto, embora eu sempre fui uma pessoa que gostei de movimentos de fé, mas uma das coisas que mais me intrigavam sobre Jesus é ele falar aquilo que a gente, do máximo mandamento, né? Quando perguntam para ele no que tudo aquilo se resume, e ele diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu vou te E mesmo. você sabe que esse a ti mesmo sempre me pegou, porque é difícil a gente se amar. Não é um processo simples. E não tem como a gente se amar se a gente não se conhece. Não tem como a gente se amar. Porque todos nós precisamos passar por filtros de mudança. Uhum. A vida é um crescimento, né? Aliás, a gente vai mudando as estações. Eu tinha 10 anos, eu pensava de um jeito, tinha 20, tinha outro, 30, outro. Agora, passei dos 40, penso de outra forma. E cada fase tem uma beleza. Mas tem uma novidade. Tem dias que eu olho para trás e nem me reconheço de tanta mudança que aconteceu, de tanto crescimento que aconteceu. Natural, né? Natural. Graças a Deus por isso. Imagina se eu com 40 tenho uma atitude de 10 ou de 20. Não orna muito. E a gente vem crescendo. E esses últimos meses eu tenho me deparado com. Estou num foguete de autoconhecimento, de me reconhecer. E aí tomei um monte de atitude nova, porque a gente vai criando coragem. Estou aqui fazendo live com você, né? Eu falei, uma amiga minha hoje disse que ela era bloqueada com live. Eu falei, eu vou te chamar para uma live, vamos fazer uma live. E ela é genial, tá aqui também. Eu Uma também era. pessoa. Sim, olha aí, agora virou o AIS da comunicação. Isso. A primeira live que eu fiz, eu quase me tremi todo, meu. E eu tava só uma pessoa. Uma pessoa. Mas isso é muito engraçado. Ai, caramba. Porque Jair também tem uma coisa muito engraçada. Falando dessa coisa de autoconhecimento, para a gente não perder o tema, às vezes a gente pensa muito mal de nós mesmos, e as pessoas acham coisas tão diferentes de nós, né? Eu, por exemplo, tenho facilidade com falar, nunca foi um problema para mim. Mamãe disse que eu nasci falando. E ela disse que eu não chorei, eu falei. Eu acho muito legal. Ela disse que mas é bem bonitinho. Ela uma vez disse para mim que eu nasci falando e sorrindo. Eu acho maravilhoso a minha mãe dizer isso a meu respeito. E então a comunicação sempre foi algo simples para mim. Mas há algum tempo, falar em público, ou mesmo numa live como essa, eu estaria falando, mas eu estaria pressão baixa, perna tremendo, e meu organismo entrava em pânico, assim. E eu falava, e as pessoas achavam que eu estava muito segura, né? Hoje eu já estou bem tranquila com você, mas isso é um processo.
Isso foi um processo de trabalhar essas questões. Claro que não é qualquer assunto, tem assunto que eu não vou falar coisa que eu não estudei, que eu não aprendi, que eu não conversei, que eu não refleti. Mas também tem hora que eu vou falar do meu coração e aí é minha verdade, acabou, né? Mas é, as pessoas às vezes achavam assim, nossa, você é tão segura e tal. E eu falei, de onde? Eu passo mal, meu, meu corpo entra em colapso, eu tremo. E, e não é bem assim, né? Então, nem sempre aquilo que os outros acham da gente, de fato é. E demorou um tempo de trabalho sobre isso, para que, de maturidade mesmo, de amadurecer esse processo de enfrentar. Agora, uma coisa eu faço. Eu sempre que as pessoas me perguntam, eu faço de assim, tá com medo, faz com medo mesmo. Né? É. Você tem feito isso de uma maneira muito mais bonita que a minha. Você tem enfrentado seu medo aqui de live. Eu comecei a entender o medo também, que ele era a mesma matéria da fé, só que sentido oposto. Se eu tenho medo por uma coisa e fica aquilo me dominar, aquilo vai acontecer e eu vou travar. Se eu tenho fé para uma determinada coisa e confiar naquilo, aquilo vai Uhum. acontecer. Então eu troco. Na verdade, eu tenho esse entendimento. Eu falo para mim mesmo. Isso que eu estou imaginando e projetando na minha mente não existe. Então já é uma ação de Uau! fé. Você Já é uma sabe que ação de fé. outro dia um amigo meu falou assim, eu falei, a gente estava falando um trabalho e tudo, aí eu disse assim, não, eu tenho esperança. Ele falou, Kate, não, vou te dar uma aula de teologia, esperança é para amanhã, para hoje a gente precisa de fé. Oh. Aí eu, uau, Oh. uau, oi. Aí ele, esperança é para amanhã, Essa fé é a gente boa precisa demais. para hoje. Aí eu, uou! Mas é o que você está falando, porque o medo também ele existe hoje, não é? O medo te paralisa hoje. Ele não arrebenta só o teu futuro, ele te arrebenta o teu hoje, porque você só tem o hoje para agir. E é uma projeção da nossa mente para uma coisa que ela não Aham. conhece. Uhum. Não existe isso. Normalmente para uma irrealidade, né? Exatamente. Claro, diferenciando os medos, né? Você não vai agora para dentro de um hospital que tá cheio de gente com Covid, né? Sem ter nada para fazer lá, porque você não tem medo. Sim. Isso Mas aí é é. O que vem aí é cautela, cautela isso, é. Mas é é muito muito difícil. diferente do aspecto da gente estar dentro de casa, estar numa cidade que tem pouquíssimos casos e você entrar em pânico. Não é real esse medo, né? Boa. É esse Não medo. é A gente isso? precisa, Não é? Se a precisa gente separar aí. Bem, Não é interessante a gente pensar sim, sobre isso? Porque é sim. real e tem pessoas que estão absolutamente tomadas por um medo, tratando desse assunto agora, mas isso vale para tudo. Quando a gente falou de fé e esperança, eu acho que foi um código agora, porque um monte de gente comentando até E agora que o Julimar. pessoal interagiu, tô Gente, esquentando logo no eu final. queria dizer oi para todo mundo que tá entrando aqui, Jair. Gente que eu amo, que eu não vejo há 10 anos, gente que mora na minha cidade, eu sou de Natal, gente que mora em São Paulo, gente que mora em Minas, gente que eu amo demais. E muitos sabem que hoje é meu aniversário. Então, aqui com a gente hoje, eu queria dizer oi para cada um, mas, gente, eu tenho que conversar do assunto com meu amigo, que eu tô aqui de convidado porque senão a gente não vai conversar sobre isso. Mas eu queria dar um beijo enorme para cada um de vocês. Eu fui vendo aqui os coraçõezinhos e dá uma alegria, né, de ver quem a gente. Ainda mais para falar sobre isso, porque eu acho que esse processo de autoconhecimento, ele acho não, tenho convicção disso, ele é uma urgência e ele é para todos nós. Para jovens, para adultos, para pessoas mais velhas, porque a gente se autoconhece o tempo todo, né? Eu perdi meu pai tem pouco mais de 2 anos e a gente passou um tempo bem distante e ele faleceu com 89. E eu hoje estava lembrando disso, assim, saudade boa, não chorei nem nada, mas lembrando de alguns momentos que a gente passou nos últimos dias que eu estive com ele. Depois ele adoeceu, eu vim embora, ele faleceu 2 meses depois. Pô, nem vi uma hora passar, Jairo, que delícia de conversa. Eu não E eu, quis te atrapalhar. Começou e o eu cronômetro aqui, mas eu falei, E não o vou povo atrapalhar ela. veio, e o povo veio. Mas então a gente vai fechar isso, porque gastamos uma hora. Eu agora tenho que receber duas amigas. A gente não, eu tô respeitando o isolamento social, mas duas amigas vão vir aqui me ver porque eu moro sozinha. Então não tô cometendo nenhum crime contra o Covid, né? A prevenção do Covid. Mas
com 89 anos e com uma lucidez relativa, porque em alguns momentos ele não tinha uma lucidez plena, ele refletia sobre a vida e sobre ele, sabe? Assim, e ele falava, filha, eu agi errado nisso, eu podia ter feito isso diferente, hoje eu entendo determinadas coisas. E teve situações que ele fez inferências assim comigo e eu perguntava para ele, pai, você tem certeza que isso que você pensa é verdade? E aí ele dava uma risadinha e falava, não, né, filha, não é. E isso me faz crer que o processo de autoconhecimento ele vai até o fim, né? Dali a 2 meses ele não estava mais aqui conosco, e mas até os últimos dias da vida dele, ele fez esse processo de autoconhecimento, né? Ele estava refletindo ele estava para dentro, né? Ele estava para dentro, aos 89, com a memória já debilitada, porque ele teve vários isquemias ao longo de algumas das últimas décadas, e ele estava fazendo esse processo de autoconhecimento, ele estava ali refletindo sobre atitudes, sobre sentimentos, sobre reações e ações que ele tomou. E hoje eu lembrei disso, né? Estava na expectativa da gente conversar. Nem tinha planejado comentar isso com você, mas me ocorreu agora e eu tive uma memória afetiva agora muito gostosa, É assim sentada na mesmo. mesa com ele e vendo ele junto comigo, assim, um momento muito íntimo de pai e filha, e ele olhando nos meus olhos e a gente se perguntando coisas. E eu discordando deles, mas fazendo pergunta para ele, pai, você tem certeza que isso é assim? E ele, não, né, filha, não é. E indo para dentro dele e digerindo aquela informação, aquele meu olhar a respeito disso, e podendo mudar. E você crê, Jário, que nos últimos 2 meses que ele viveu, ele pôde restaurar relacionamentos em função de atitudes que ele ou outras pessoas tinham tido, em função desse tempo de reflexão e de autoconhecimento. Uau. Então, olha que coisa rica, né? Deus me trouxe a memória Sim. agora. Que lindo compartilhar isso com você hoje, até me emociono. Porque sempre é tempo, né? Então, aqui, de repente, na live tem gente que é mais maduro, tem gente que está falando de situações que viveu lá atrás e que estão tão escondidas, né? Às vezes a gente não se relaciona bem como pai, como filho, como esposo, esposa, como amigo, por causa de coisas que nos aconteceram. E sempre é um tempo da gente parar para refletir e se perguntar por que que eu ajo assim, por que que eu sinto assim, né? Como Por que que eu, funciona? por que que eu penso assim? Por que que isso acontece comigo, né? E de não pensar que o outro é mais sortudo, mais abençoado, que só dá certo para o meu irmão, para minha irmã mais velha. Tem muita gente que passa por isso dentro de casa, né? Mas como é que eu me funciono? Como é que eu me encontro disso? Independente das circunstâncias. E eu não estou aqui fazendo o mundo do contente da Poliana, porque às vezes as pessoas passam realmente por situações muito difíceis. E, e é necessário um esforço maior, às vezes, para superar determinadas coisas. Mas a gente percebe que muita gente passando por situações horríveis consegue encontrar dentro delas uma força incrível para ressignificar dores, né? Aquele Então, negócio de que todo fracasso, todo problema, toda adversidade, ela tem uma semente de sucesso por trás, né? maravilhoso isso também, né, menino? Ou também para você com essa sua frase. Ah, Ou isso aí eu também. tirei de um livro. Nosso livro Mais Esperto que o Diabo. Uau, eu não lembrava dessa frase, mas é Essa mesmo, frase me né? marcou. Uhum, Vai levar pro resto da minha vida. sim, e é verdade, porque existe algo que me faz celebrar o dia de hoje, independente do que eu tenha ou do que eu ainda não tenha. O que me faz celebrar o dia de hoje é porque eu estou viva. Oh, E porque a gente vive, né? A gente pode crer no amanhã, né? Porque ele vive e porque nós estamos vivos. Meu pastor costuma dizer que a palavra de Deus, a vida de Deus, as coisas que acontecem são para os vivos.
E não importa a idade e a circunstância que a gente está vivo. Então a gente sempre pode fazer alguma coisa, sempre a gente pode fazer alguma coisa no ponto em que a gente está hoje. Sempre dá para melhorar, sempre dá para transformar, sempre dá para conquistar algo novo, fazer algo novo. No hoje, né? A partir do hoje, para a fé que eu tenho hoje. Então, Jário, eu queria te agradecer esse presente de aniversário, né? Que antes de tudo, não é essa live, é a nossa amizade, é essa conexão, esse é o presente. A live é só a consequência. A sinergia que a gente está vivendo, né, nesses dias com os nossos amigos de mentoria, com o Felipe, com o Cissa, com o Daniel e com todos os nossos colegas. Tem sido um Família que a privilégio. gente criou, né? Família que a gente ganhou, foi um presente também para refletir e para discutir coisas tão profundas, né? Hoje, quando eu escutei lá o Bom Dia do Julimar, que é pastorzão, né? Coração de Julimar gente. é Pastorzão, não sem tem, não palavras. tem, não tem. E aí eu disse, meu Deus, eu já amo essa vida que eu não conheço, pessoalmente, né? E eu me alegrei com mais essa oportunidade, com mais esse privilégio. E eu fui fazendo pedidos a Deus para o dia de hoje, ele me surpreendeu. E aí essa live agora para falar sobre isso, para falar sobre fé, né? Que é pro dia de hoje, pro dia que a gente tem, para falar sobre essa jornada tão maravilhosa da vida que é se conhecer, porque não tem como a gente ser outra pessoa, a gente só tem como ser a gente mesmo. Não tem como a gente trocar de corpo, trocar de alma e de espírito, a gente só tem a gente mesmo. Mas com esses três elementos que nos compõem, a gente pode fazer coisas extraordinárias para nós, para o outro e para a humanidade, né? Então eu queria te agradecer por esse momento e que essa jornada que a gente começou, a gente possa seguir com ela, né? Eu Vamos, creio que nunca mais a gente para, não tem como voltar para o lugar. sim, Estava falando com para o certeza. Julimar, não tem como voltar para dentro dessa Foguete, caixa, foguete não dá ré. né? E ela é tão absurda que quando a gente começa a trilhar esse caminho bonito, vai transbordando mesmo sem a gente querer, porque o povo fica perguntando o que está acontecendo. É porque eu tô bem comigo, tô bem comigo. Resultados. O resultado é Mas é isso esse, mesmo. né? E, Eu que te agradeço aí. Pode falar. não, Quer falar é mais? só isso aí. Não, não, tudo Ah, certo. eu que te agradeço pelo tua experiência aí, tua experiência de vida, pelo teu tempo aí, teu aniversário, você ter se dedicado aqui com a gente, compartilhado tuas experiências que você já Amém. viveu, com quem precisa, com quem está passando por essa situação. E é só isso, eu tenho que te agradecer. O presente é meu por ter tua amizade conosco Que lindo. e dos demais amigos aí. E é isso. Quem estiver passando por esse processo também de querer se autoconhecer, precisa de ajuda, precisa de alguém para conversar, tamo aí, chama a gente no direct, a gente Uhum. responde de bom grado, Sim, sim. tranquilo, sem problema algum. E Perfeito, verdade. para finalizar, o caminho é para dentro. Se autoconheça, não deixe que circunstâncias e pessoas e coisas, problemas governem nossas vidas. A Uhum. gente precisa seguir sendo de fato a imagem e semelhança do Criador, Uhum. dominando, nos autoconhecendo, que a gente consegue ter o domínio de fato da verdade e a gente consegue De nós mesmos, né? De nós ativar, mesmos, né? exato. Com autoconhecimento a gente consegue o mais precioso que é ativar a nossa identidade Uhum. e propósito Maravilha, existencial. maravilha. Não dá para abrir mão de querer saber sobre isso, né? Não dá para É, abrir mão. Querido, um abraço enorme para você. A gente obrigado. vai se ver nas próximas, vamos continuar. Sim, E vamos uma continuar, ótima vamos continuar falando. Que você tenha um restante de noite aí. Que você tenha um restante de noite maravilha, muito feliz aí no seu maravilha. aniversário. E curta esse dia aí, excepcional aí para você.
Maravilha, querido. Um forte abraço para você. Pessoal que entrou até na volta, obrigada, meus queridos. Obrigada por estarem conosco. Um grande abraço. Tchau, tchau. 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 Quer tirar o print? Ah, vamos tirar print, né? Eu, Bora. minhas flores, eu comprei flores, olha lá. Vamos. Aê! Aí. Daqui a pouco eu te mando. Tá bom, um abraço, querido. Tchau. Obrigadão. Tchau, Abraço. tchau. Tchau.